bate-papo, assim. É isso aí, a ideia é fazer realmente um bate-papo mesmo. Então, botei a gravar aqui, professor, porque alguns pediram para gravar, porque não vão poder comparecer aí hoje. Claro que é sempre a vantagem vir aqui, porque pode bater um papo, né? Mas quem não puder, tudo bem, né? Então eu não posso falar palavrão, então é isso? Pode falar tudo o que o senhor quiser, professor. Isso aí vai só pro... Não vai para nada institucional da Unicinos, vai só agora tem canal no YouTube do DAI, então vai direto pro canal do YouTube do DAI. Ah, que beleza! Não vai para a instituição do ensino, vai pro YouTube. Trem massa. Vai direto pro YouTube, professor. Só o mundo que te julga daí. Tá. Não, se isso vai pro YouTube, tem que tomar cuidado com algumas coisas que eu vou falar, então, né? Não, sem problema, professor. Não, pode falar o que quiser. Não, eu não posso falar mal de alguns caras aí, né? Ah, bom, a gente pode dar um jeito de botar um bloqueio de áudio aí. Não, tô brincando. Não vou falar mal de ninguém, só é meio que piada, assim, né? Eu tava procurando um negócio aqui, porque eu queria depois mostrar para vocês algumas outras coisas que eu tenho aqui, mas depois eu procuro aqui os documentos, tá? Então, que hora começa, Humberto? Começamos, professor. Posso começar? Tá. Pode começar. Então, boa tarde, pessoal, né? Acho que todos estão aqui, ou já tiveram aula comigo, ou me conhecem dos corredores, né? Não sei se todo mundo me conhece, mas enfim, prazer, professor Jean, né? Então, assim, o Humberto me convidou para fazer um bate-papo com vocês, trocar uma ideia, aquela coisa toda, e falar um pouco sobre áudio, né? Como é que funciona o mercado do áudio e tudo mais. E, bom, tô aqui, né? O que eu quero começar falando é o seguinte, né, pessoal? Eu não sou o suprassumo do conhecimento no áudio, tá? Então... Olha a falsa modéstia, professor. É assim, todo mundo fala dos corredores do ensino que é o cara do áudio. Não vem com essa, não é assim também, tá? Enfim, então, eu vou passar algumas ideias que eu tenho para vocês aqui, como é que funciona uma coisa de mercado, como é que as pessoas entendem o mercado do áudio, como é que ele funciona, tá? E, bom, fiquem à vontade para interromper o momento que vocês acharem pertinente aí, tá? Bom, acho que a grande dúvida que todo mundo pergunta, assim, né, a principal pergunta, e eu já vou começar perguntando e respondendo lá para vocês, tá? Professor, por que ainda existe válvula no mundo, né? Essa é a grande pergunta que todo mundo faz, assim, quando pensa em áudio, assim. Acho que a grande curiosidade é por que existe válvula no mundo, tá? Então, antes de eu responder essa pergunta, eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Todo mundo já viu uma válvula? Como é que ela é? Sim, senhor. Já pegaram na mão uma válvula? Quando eu fiz o técnico, a gente tinha que ver um vídeo sobre válvula, professor. Bom, nunca peguei uma válvula daqueles feitos em 1940 lá. Pena que a gente não tá presencial, tá? Mas eu trouxe umas aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Essa aqui é uma 12AX7, que é uma válvula de pré-amplificadora, tá? Ela é bem pequenininha, olha na minha mão, né, o tamanho dela, bem pequenininha, né? Tá? Essa aqui já é uma válvula... Opa, quase quebrei aqui, ó. Essa aqui já é uma válvula de potência um pouco maior, tá? Né? Mas não é as mais potentes que o pessoal usa, mas o pessoal usa... Dá para ir crescendo, né? Essa aqui também é de potência, e comparem o tamanho, né? Olha o tamanho dessa com relação à anterior, né? Ela é bem maior, tá? E em questão de válvula, sim, tamanho é documento, tá? Quanto maior, mais tu consegue amplificar o sinal, né? Essa aqui é uma maior ainda, tá? Compara com a anterior, né? E a mãezona de todas, que é essa aqui, né? Essa aqui é a maior zona de todas, tá? Então, depois eu dou a aplicação de cada uma delas, assim, mas vamos lá, vamos explicar primeiro, tá? Bom, nos primórdios, né, quando o pessoal queria fazer amplificador de áudio, só o que existia era válvulas, tá? Então, toda essa tecnologia e topologia que vocês conhecem que vocês aprendem lá com o professor Ruben, por exemplo, né? Classe AB, classe A, classe B, aquela topologia toda de transistor lá, tá? Tudo surgiu nas válvulas, tá? Então, o pessoal fazia primeiro essa mesma topologia de classe AB, classe A e classe B com válvula, tá? Aí surgiu o transistor. Bom, na maioria das aplicações, o pessoal trocou a válvula pelo transistor, porque
primeiro, reduzir o tamanho, né? Segundo, tu reduzir a dissipação de energia, daí agora respondendo a pergunta do Cassiano, sim, para isso aqui, válvulas desse porte, por exemplo, são fontes de 400 volts, tá? Dentro do amplificador. É um absurdo. Absurdo, né? Então a tua fonte, só o transformador da tua fonte era um toroide enorme desse tamanho, assim, eram umas coisas bem grande, bem porrada, digamos assim, né? Então, tudo começou com isso, né? Os caras queriam dissipar potência e tudo mais. Bom, todo o mercado de áudio acabou migrando para transistor, né? Por ser muito mais simples, por ser muito menor, é mais fácil de produzir, é mais fácil de produzir em escala e tudo mais, tá? E o nicho de mercado acabou ficando com as válvulas, tá? Que é um nicho de mercado muito específico, que são os amplificadores valvulados, tá? De guitarra, né? Principalmente. Então, os guitarristas, no geral, né? Se você for perguntar para qualquer guitarrista aí, 95% vai preferir um amplificador valvulado do que um transistorizado, tá? Essa é unanimidade, assim, tá? Mas, bom, se tu perguntar para eles, né? Cara, mas por que tu prefere um valvulado? Aí eles vão falar as gírias de músico guitarrista, né? Porque é mais quente, porque é mais limpo, porque é mais cremoso, né? Tem um monte de gíria estranha, assim, nesse meio dos guitarristas aí, tá? Nesse mercado de guitarristas, né? E, bom, o que eu fazia quando eu conversava com esses caras, né? Eu tava entendendo, cara, o que é cremosidade? O que é, né? Porque nenhum deles sabia dizer exatamente, né? E outra discussão que existe muito nesse mercado da música, tipo assim, porque tem as harmônicas. Cara, eles nem sabem definir o que é harmônica, né? Eles sabem definir, tipo, tu pergunta, o que é harmônica? Não, mas e aqui é o som que não sei o que e tal. Eles não sabem dizer o que é harmônica, entendeu? E dentro do nós tudo bem, eles são músicos, não são engenheiros, não tem que saber mesmo, entendeu? Né? Se for pensar assim do ponto de vista, né, mais prático da coisa, eles não tem que saber. Só que sempre quando eu conversava com eles, eu tentava, tipo, entender assim né, tal, tudo mais. Tá. Até que, bom, eu toquei guitarra, né? Vocês sabem, muitos de vocês sabem que eu toquei guitarra uma época e tal. E, cara, tu toca num amplificador valvulado e o som é diferente, tá? Ele é diferente, ele soa diferente. E daí, quando eu comecei a tocar mais guitarra, assim, tocar bastante em transistor, bastante em valvulado, toquei se vocês pensarem assim, em termos de marca, acho que das importadas eu toquei em quase todas, assim, tá? Com exceção dos de boutique, né? Os mais lado B, assim. Os que são de mercado, eu toquei em quase todos eles, tá? Inclusive os clássicos, assim, tá? E tem diferença, tá? Tem diferença, soa diferente, né? Bom, tecnicamente falando, tá? Quais são as explicações para o fato do valvulado soar melhor do que o transistorizado, tá? A diferença número 1 é a seguinte, tá? Que eu percebi, e existe um artigo da E3E que fala disso, tá? O cara meio que, no artigo da E3E, dá uma maquiada na coisa, mas tá lá a informação, né? Tipicamente, o amplificador valvulado, ele amplifica as harmônicas pares do meu sinal, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma fundamental, né? É a harmônica 2, 4, 6, 8. Tipicamente tem uma amplitude maior do que as harmônicas 3, 5, 7, assim por diante. Tá? E no caso do transistor, acontece o contrário. Eu tenho a fundamental e ele tipicamente acaba enaltecendo as harmônicas 3, 5, 7 e ele reduz, né, ou diminui um pouco a amplitude das harmônicas pares, 2, 4, 6, 8, assim por diante. Tá? Então, essa é a diferença que eu acho a mais fundamental de todas com relação ao som. Tá? Aí vocês vão dizer assim, tá, professor, mas o que isso tem a ver com a diferença sonora? Por que o valvulado acaba soando melhor do que o transistorizado, tá? Bom, Pois é, eu tinha a impressão que o valvulado pegava todas as harmônicas, então. Então não, não é. não. Quer dizer, ele pega, tá? Só que, tipo assim, se tu olhar o gráfico, tu vai ver Sim. que as amplitudes das pares são maiores que as ímpares, assim, no geral. Hum, Entendeu? E o transistorizado é o contrário. As ímpares são maiores que as pares, assim. sim. Tá? Bom, tem o artigo SD3E, eu posso até mandar para vocês, eu tenho que procurar onde ele tá, eu mando para vocês depois, tá? É um artigo do tempo do EPA, tá? Ele é bem antigão. Os caras fizeram teste cego, caramba, 4 para ver, né? Então, legal. Daí,
pensando assim, tipo, mas o que tem a ver o fato do valvulado enaltecer as pares e o transistorizado enaltecer as ímpares, né? O que tem bastante a ver é o seguinte, se vocês pegarem musicalmente, tá? Pegarem lá a nota Lá, tá? Quem toca em algum instrumento vai entender. O Lá, tá? O Lá central, se vocês pegarem lá o Lá central do piano, né? A frequência dele é 440 Hz, tá? Bom, a próxima harmônica par é qual? 880, né? Então isso no piano vai ser um Lá de novo. Se tu pegar 4 vezes, vai ser um Lá de novo. Entendeu? Assim por diante. Tá? Então ele vai ser sempre a nota fundamental repetidas vezes. Né? Pelo menos isso vai ser amplitude maior. Tá? Se tu pegar e colocar agora ao contrário no transistor, né? O que é o Lá vezes 3, né? O 440 vezes 3 dá 1.200 e algumas coisas hertz lá. Tá? Isso já não é um Lá. Entendeu? Já é uma outra nota. Certo? Agora, como assim não sei? Por que não seria o Lá? Porque tu tem que olhar lá a tabela de frequências versus notas musicais, né? Porque a relação não é linear. Tem a ver com as oitavas, né? Sempre uma oitava. Exatamente. A oitava é sempre vezes 2. Então, porque a relação da musical ela não é linear, né? Porque tá, entendi. Tu disse que vezes 3 não dá, mas se eu dobrar, por exemplo, 880, dá um Lá, não dá? Sim. Aí sim. Tá. É que vezes 3 não dá, vezes 5 não dá, e assim Entendi. por diante, tá? Entendi. Isso que eu tô colocando só uma nota na entrada, só um Lá, né? Então, no transistor eu vou ter um Lá e mais uma sujeirinha de algumas outras notas que eu não sei quais são. Tá? Então, legal. Isso é a primeira grande constatação, assim. Isso eu descobri sozinho, tá? Ninguém me disse isso, né? Um dia eu peguei, sério, eu não sei qual é o nível de loucura de cada um de vocês, tá? Mas tinha uma época, e até hoje eu faço um pouco isso também. Cara, eu tô na praia, né? Aquela coisa toda, sentado na área da praia, assim, pensando na vida. Um osciloscópio na praia. Não, isso não. Lá tinha de cerveja do lado. Cara, às vezes eu tenho uns insights, cara. Eu tô sempre com o meu computador na praia, velho. Eu abro o laptop e saio fazendo conta, entendeu? Umas coisas loucas, assim, sabe? Tipo, a minha esposa disse, cara, o que tu tá fazendo? Tive uma ideia aqui, ó, sabe? E, sei lá, nem sempre dá certo, né? Mas. Então foi numa dessas na praia, assim, eu viajando na praia e tal. Digo, cara, vou fazer uma tabela Excel para ver a relação das harmônicas com as notas musicais. Eu tenho essa tabela até hoje, tá? Isso eu fiz isso lá em 2005, 2006. Até hoje a tabela pronta, assim, da relação de harmônicas com nota musical, e eu sei direitinho onde é que distorce cada um dos amplificadores, né, considerando que eles são todos iguais, né? Que todo mundo, que as ímpares é no transistor e as pares são nos valvulados. E daí tu começa a analisar mais a fundo, tu percebe, por exemplo, que se eu pegar um acorde, tá? E quem toca instrumento musical vai entender isso. Um acorde normalmente é formado por 3 tons, tá? O acorde básico, né? Que a gente chama de tríade, tá? Que é basicamente a tônica, a terça e a quinta, tá? Então, por exemplo, um acorde de Dó maior, ele é a nota Dó, a nota Mi e a nota Sol, tá? Né? Então, tônica, terça e quinta, certo? Aí, se tu pegar essas 3 notas, né? E tu colocar lá e fazer o acorde na entrada do amplificador lá, bom, no valvulado, pensa que a primeira relação, né? Tipo assim, o dobro vai ser exatamente o Dó, né? Se pegar 4 vezes, vai acabar sendo Dó de novo. Só que se tu pegar o transistor e fazer isso 3 vezes, vai ser completamente um acorde completamente diferente. Entende? E aí é que a sonoridade começa a embolar um pouco. Tá? Claro, né, de novo, ninguém me disse isso, tá? Isso é uma coisa que eu constatei, né? Que nem eu falei, eu não sou suprassumo do áudio, tá? Isso é uma coisa que eu constatei, que eu fui lá e fiz minhas continhas e constatei isso, tá? E o bom seria um dia poder medir isso, né? Com propriedade, assim, né? Pegar, botar lá, conseguir medir exatamente quando é que isso acontece, com um osciloscópio decente, botar um sinal Vai ter que levar o decente. osciloscópio pra praia, então, professor, não tem jeito. Vou ter que levar pra praia. Tá? Mas isso é uma constatação importante, assim, tá? Claro, né? Isso é uma delas, né? Eu acho que é a mais que mais aparece, assim, tá? Outra coisa que tu percebe é o seguinte: quanto o valvulado parece que quanto mais aquece, melhor a sonoridade dele, né? Vai tocando com o tempo, ele vai aquecendo, aquecendo, aquecendo. Parece que ele vai melhorando, assim. Parece que a válvula vai entrando num estágio um pouco mais linear, sei lá, sabe?
Ele vai melhorando com o tempo, né? Já o transistor não, tá? Se vocês pegarem um transistor qualquer aí, e se vocês conhecem já do curso de vocês, né? Muitos transistores, principalmente os de áudio, quando eles começam a aquecer, eles começam a amplitude dele, né? A banda de amplitude dele começa a baixar, né? E começa a saturar o teu sinal antes. Então, quem toca guitarra também, que tocar computador de transistor, vocês vão ver que, tipo, um ensaio lá de 3 horas, no final do ensaio já tá, o transistorizado já tá pedindo água, assim, né? Ele já começa a saturar antes, tá? Então, isso também é uma característica, tá? Mas tem gente que gosta de transistorizado assim, enfim, né? É uma característica principal, uma diferença principal, assim, entre valvulado e transistor. Que todo mundo me pergunta qual é a diferença, eu acho que essa é a explicação mais básica entre eles, tá? E é por isso que o pessoal, a maioria, prefere, então, um valvulado do que um transistor, tá? Se a gente colocar ainda o efeito do overdrive na história toda, né? O que é o overdrive? Você sabe o que é overdrive? Tá. Overdrive é distorção. Sabe aquilo que vocês tentam tirar lá no amplificador do Ruben lá? Ah, olha só, meu sinal tá passando aqui do limite do meu amplificador tal, e tá saturando a minha onda? Cara, é isso que os caras querem com o valvulado. É tipo o que aquele cara fez, Lembra que tinha um cara um tempo atrás que parecia até, tava sempre naquele programa Radar no canal, na TV Cultura, que era o Tony da Gatorra, que ele fez aquela guitarra dele, a Gatorra lá, que era toda cheia de distorção. A Gatorra, na verdade, é outra coisa, né? Sim, tem distorção também, mas a Gatorra é uma ideia maluca que o cara inventou lá. Eu já falei com ele. Já. Ele é de Esteio. Né? Isso, ele é daqui, eu não sabia se ele é de Esteio ou Canoas. Ele é de Esteio, ele mora em Esteio. Ah, mas aquele cara é uma viagem, né? Ele é muito louco. Mas então, o que é um overdrive, tá? Vocês sabe guitarra distorcida? Se vocês pegarem qualquer música de rock and roll, aí tem uma guitarra distorcida, né? Aquilo lá é saturação pura, entende? É tu pegar o teu sinal lá e tu cortar em cima e cortar embaixo, assim, ó, né? Fica quase uma onda quadrada, assim, tá? Bom, professor, eu não entendo muito, mas no caso seria quando o guitarrista tipo pisa no pedal, assim? Isso, ele seria pisa nisso? no pedal. Eu não trouxe nenhum pedal para mostrar para vocês aqui, mas ele pisa no pedal, tá? E ele começa a saturar. É isso. Aí fica aquele, sabe? E daí tem, uma diversidade enorme de distorções, tá? Muitas. Tem muitas marcas, muitos modelos, muitos timbres, muita coisa diferente, tá? Isso aí dá para viajar também, que tem bastante coisa. E daí, o que acontece? Se vocês olharem um pedal de overdrive, ele é bem simples, tá? Um pedal de efeito aí. Ele é, por exemplo, um amplificador operacional que está saturando o sinal, né? Que baixa lá a amplitude dele, ele satura o sinal, tá? Bom, como é que começou essa história do overdrive, né? Dar um breve histórico, assim, né? Qual foi a primeira ideia? Porque nos primórdios, quando surgiram os guitarristas, os Guitar Heroes e tudo mais, não existia o pedal de overdrive. E não existia amplificador transistorizado, tá? Como é que os caras saturavam o som, né? Se pegaram lá os primeiros discos do Clapton, os caras lá do blues, dos anos final de 50, início de 60 ali, né? Como é que vocês acham que eles saturavam o sinal? Tem ideia? Colocava no máximo. Colocava o amp no máximo, colocava o pré no máximo e o amp no máximo, cara. Aí dava aquele som saturado, exatamente. Mas tá? esses caras velhos já era transistorizado já, então. Não, valvulado. Valvulado mesmo assim saturava também. Saturava também. Aí é que tá. E agora um ponto importante, tá? Cara, vocês já fazem lá um amplificador de 5 watts, 10 watts com o Ruben lá, né? Já dá um volumão, né? Os caras trabalhavam com um amplificador de, sei lá, 100 watts valvulado, tá? E de novo, se vocês botarem um 100 watts valvulado e um transistor um do lado do outro, cara, o valvulado, eu não sei porquê, ele excita muito mais o alto-falante e fica muito mais alto. Juro, eu já toquei num 100 watts valvulado, um de época não, um que é para ser uma reedição num de época, um Plexi 59 da Marshall. Cara, no talo não dá para ficar na frente. É ensurdecedor o troço. Não dá para tocar no talo. No máximo, assim. Não tem como. Não tem. Impossível. Impossível. Pensa que eu liguei esse troço lá em cima no Alberto Bins, quase na Santa Casa lá. Eu tava lá na Coronel Vicente, lá embaixo. Eu consegui ouvir o troço, cara.
Era absurdo, é muito alto. Ele é muito alto, não tem como, tá? Então, o que acontece? Pensa que nessa época os caras faziam o quê? Tinha que saturar aumentando no máximo, né? O que aconteceu? Os caras dessa idade, os caras que têm 70 anos hoje, que são os primeiros caras... Ficaram tudo surdo. Ficaram tudo surdo. É sério mesmo? Eu falar brincando. Não, é sério. É sério. É só tu olhar, cara. O Eric Clapton fala, ele tem um zumbido no ouvido até hoje. Né? O Angus Young, lá do AC/DC, ele fala, cara, dos anos 80 pra cá eu tive que baixar o volume do meu instrumento e usar fone de ouvido, cara. Porque eu já tava ficando surdo também. O Brian Johnson, que é o vocal do AC/DC, o cara teve que encerrar uma turnê no meio do caminho. Cara, eu tô ficando surdo, eu não tô ouvindo mais. Entende? Os caras... É dano permanente, né? Porque pensa, cara, 120 dB é dano permanente, né? Cara, esse cara sentava pu e azar, entendeu? Então eu falo pra todo mundo que toca guitarra hoje, que começa tocando, cara, olha só, velho, maneira no volume, né? A gente acha que é brincadeira, mas o cara fica surdo, sabe? Os caras ficam surdos. Então era assim que a coisa começou, tá? Depois teve os próximos modelos que o pessoal começou a colocar saturação no pré, né? Começaram a pensar um pouco, né? Cara, olha só, então vou pegar esse pré aqui, esse canal de pré, e vamos pegar e saturar essa válvula, né? Diminuir a alimentação dela para conseguir saturar antes, não deixar todo mundo surdo, né? Aí tinha os caras que tinham os amplificadores com 2 canais, eles pegavam um e encadeavam no outro para poder saturar antes também. Tinha todo um track para isso acontecer, tá? Então era assim que acontecia, tá? E a ideia dos caras era justamente essa, saturar o amplificador, tá? Bom, coisa evoluiu, transistor, tudo mais, tá? Aí os primeiros transistores, né, que os caras tentaram fazer, a primeira empresa que fabricou um amplificador transistorizado é uma marca de guitarra, né? É uma marca chamada Custom, com K, tá? Eu já toquei nos amps deles também, são bem bons, tá? E essa marca Custom, cara, um exemplo bem clássico, tá? Sabe quem usou Custom a vida inteira? Um guitarrista famoso que usou Custom a vida inteira? O cara do Creedence. Ele usou transistor a vida inteira. As gravações são todas com computador transistorizado. Ele sempre usou. Até hoje, o cara, se vocês olharem os shows dele, ele tem um Custom desses de época, né? É um amplificador que é quase da altura dele, assim, e parece um sofá, assim, todo bonitão, assim, tal. Aí tá, daí aí os transistorizados primeiros, os caras começaram a se ligar, cara, mas olha só, velho, não tá tão gordo o som desse cara, né? Não tá robusto, assim, porque o transistor tem essa característica, assim, ele puxa muito pros agudos, né? Ele fica meio estranho, assim, por causa dessa diferença nas harmônicas. Aí o pessoal começou a se ligar, cara, então vamos fazer o seguinte, vamos dar um jeito de emular uma segunda harmônica nesse cara, tá? E daí o que os caras fizeram? Como é que tu consegue colocar segunda harmônica no sinal? Né? Como é que tu consegue fazer isso? É basicamente tu deslocando o teu sinal para cima um pouquinho, tu colocando o nível DC nele, assim. Porque olha só, se ele tá simétrico, legal, ele tem uma relação de harmônicos lá, né? Se tu joga ele um pouquinho para cima, o segundo harmônico aparece lá. Então, sempre que vocês quiserem segundo harmônico, né? O harmônico par nesse seu sistema de vocês, assimetria no sinal. É assim que funciona. Aí os caras começaram a se ligar disso. Cara, olha só, então se eu pegar e, né, trocar aqui um pouco pro lado, vai melhorar o sinal. E aí que surgiu o pedal famoso nos 80 chamado Tube Screamer, que é um verdinho, assim, da Ibanez. Quem fez foi a Ibanez. Aí esse pedalzinho, o que ele fazia de diferente dos outros, né? Ele pegava o sinal e saturava mais para um lado que para o outro, assim, para deixar a segunda harmônica, né? Então, um lado do sinal ele saturava com uma amplitude maior e o outro lado da onda ele saturava um pouquinho menor. E daí eles emulavam a segunda harmônica. Bom, daí a coisa evoluiu, né? Aí os fabricantes de alto-falantes se ligaram disso também e começaram a fazer alto-falantes que deslocam mais para um lado do que para o outro, tá? Se pegarem datasheet de alto-falante de guitarra e prestarem atenção lá no segundo harmônico, vocês vão ver que tem a resposta em frequência do alto-falante, aí depois tem o segundo harmônico e depois aparece o terceiro harmônico, assim. E se vocês olharem o deslocamento dele lá, pegarem e medir ele, vocês vão ver que ele desloca mais para um lado do que para o outro, assim, para conseguir dar mais um ganho de segundo harmônico também. Tá? Esse é o grande truque, assim. De novo, ninguém me falou, eu pesquisei sozinho isso aí, tá? Se o cara vai, né? Ah, então esse é o truque, sabe? É.
Mas isso foi só para esses caras, eles não chegaram aí para, tipo, amplificadores comerciais depois transistorizados normais, no caso, né? Isso é o tipo de coisa que vai só nos pedais aí e tal, né? Ou não? Não, aí daí hoje os amplificadores de guitarra transistor hoje são tudo assim, né? Ah, é São, mesmo? são tudo assimétricos, exatamente. Mas existe até os valvulados, né? Porque eu vou te dizer, de novo, hoje, se eu fosse comprar um para mim hoje, para me tocar a guitarra, eu ia comprar valvulado. Eu gosto mais do som do valvulado. Desculpa a minha ignorância, mas válvulas ainda são fabricadas? Sim, sim, são fabricadas. Quem Todas na fabrica? Rússia. Não, faz Todas na sentido. Rússia. As marcas são Sovtek, Tesla, Svetlana. Esses são os nomes das marcas, tá? Hoje, uma pergunta talvez meio tosca, assim, Uhum. mas não... Para emular um amplificador valvulado, eu poderia fazer um deslocamento em frequência de todo o teu sinal, para ao invés de tu mexer nas harmônicas ímpares, mexer nas harmônicas pares. Daí, no Muitos, caso, tu utilizaria o hardware de transistores, mas mexeria no sinal, né, para ter essa resposta. olha, Murilo, muitos tentaram, tá? E muitos tentam até hoje. Existe um amplificador como é que é a marca? Line 6, chamado Spider 4, que os caras tentam fazer isso com DSP, tá? Cara, eu já toquei nesse cara aí, ele ainda não é um valvulado, tá? Ainda não é. Não é uma coisa muito trivial de fazer, porque é difícil tu realimentar, porque pensa assim, ó, eu sei, é a primeira coisa que o cara pensa, né? Só que é difícil tu realimentar ou fazer um sistema de controle, né? Porque é um sistema de controle, vai pegar uma saída, né? Vai ver o que está acontecendo, vai mexer no sinal e somar na entrada, né? Ou diminuir na entrada, enfim. Tá? Ele é um sistema de controle. Só que como é que tu faz o sistema de controle atuando nas harmônicas e não no teu sinal, no domínio do tempo? Tu entende? Porque a harmônica domina a frequência, né? Sim, não, tudo bem. É que tá. É Pensando assim, né? difícil, né? Uma forma meio tosca, assim, filtraria para manter a fundamental. É que o problema é que vai variar o sinal, né? Você não sabe quem é Exatamente. fundamental, né? Exatamente, o sinal varia toda hora, sabe? Não é um sinal constante. Então é um troço meio complicado de fazer, tá? É um troço meio complicado de fazer. Existe o pessoal, ali na URGS eu tenho dois amigos que trabalham com isso, tá? O professor Bardo, que se tudo der certo vai ser meu orientador em breve, para trabalhar com outros assuntos, não com o amplificador, né? E o professor Adalberto Schuch, tá? Que eles trabalham com amplificadores, gostam dessa área também, tocam guitarra os dois e tal, é bem legal. O professor Adalberto Bardo, eles desenvolveram uma matemática lá para tentar modelar um amplificador usando série de Taylor, tá? No geral ficou bom, assim, né? Mas claro, ainda não é um valvulado, aquela coisa toda. Aí eles começaram a olhar, ao invés de olhar para o sinal e para as harmônicas, eles estão analisando agora como é que funciona a relação de fases, né? Ah, cortou, não entendi, desculpe, Jackson. Oi? Ah, não estou conseguindo te ouvir, Jackson. Não, não foi nada não, professor. Desculpa aí. Ah, Foi... tá. Beleza. Desculpa. Não, tranquilo. Aí o Adalberto, então, e o professor Bardos começaram a estudar os amplificadores do ponto de vista dos... como é que se chama? Das fases, né, do sinal, tá? E eles descobriram lá meio que uma ideia lá de que o valvulado ele realmente se comporta diferente com relação à fase, tá? Mas ainda não sei quais as conclusões dele, então eu não posso falar mais sobre o assunto porque eu não sei, tá? Em breve eles vão talvez publicar alguma coisa com relação a isso e daí a gente vai saber certinho, tá? Mas eles descobriram alguma coisa com relação às fases lá. E parece que tá dando certo, tá? Mas isso é tudo porque o cara não consegue fazer isso em tempo real, né? Se fosse fazer um pós-processamento, por exemplo, eu conseguiria Sim, tocar no amplificador o áudio muito bom com transistorizado também. sim. Tanto é que tem plugin de valvulado para te colocar nesses softwares de áudio, né, de gravação e tal. Existe plugin de valvulado. E daí fica bem parecido, tá? Fica bem parecido. Né? Tem uns processadores bem bons, assim. Agora, em tempo real, cara, é bem difícil. É bem complicado. Bem complicado. Pelo menos é não sem botar um delay, né? E aí bota um delay e não tem, aí fica insuportável pro cara que tá tocando. Exatamente. Exatamente. Não, e delay da ordem de, sério, a gente acha que é, olha só, um milissegundo é pouco, né, cara? 1 milissegundo para música é um absurdo. 1 milissegundo para música é um absurdo, tá?
Bom, valvulado, transistorizado é essa ideia, tá? Eu queria mostrar só uma última coisa que eu acho legal, que eu sempre gosto de falar que em termos de fator histórico, uma peça legal também, e o pessoal usa até hoje, tá? Quem toca em guitarra tem muita curiosidade para saber como é que funciona o tal do reverb de mola. Você já ouviu falar que é um reverb de mola? Isso aqui é um reverb de mola. Essa peça aqui, ó. E se vocês olharem aqui no meio, ó, tá vibrando, não sei se vibra direitinho na câmera aí, ó. Mas isso aqui são duas... Bom, se eu não tivesse deixado cair, mas isso aqui são duas molas, ó. Isso vai na guitarra, professor? No amplificador. Ah, no amplificador? É. Sabe o que é reverb? Aquele eco de catedral, assim? Sim. Tá. Como é que os caras emulam aquilo no amplificador de guitarra, né? Com um troço desse. Porque olha só que é o truque, né? Tu tem duas molas aqui com constantes diferentes, tá? Então tu pega e aplica o sinal ali, né? Tu splita do sinal, aplica ele nas molas e depois tu soma no final. Aí como ele passa pela mola, ele atrasa, né? Com relação ao original. Entenderam? É uma parada toda mecânica mesmo. É mecânico, é total mecânico. É assim, ó, ele tem essas duas molas aqui e tem essas outras menorzinhas aqui que é só pra, tipo assim, se tu chutar o amplificador e não ficar vibrando, né? Tanto é que é o seguinte, né? Como é que o pessoal sabia? Era muito engraçado. Como é que tu chega numa loja e tu sabe se tem reverb de mola ou não no amplificador, né? Tu liga o reverb e dá um tapa no amplificador assim. E faz um... Tá, é de mola. Então tá tudo certo. Tá, agora é o seguinte, pessoal. Tô mais para responder pergunta de vocês aí. Ah, sim. Outra coisa que vão me perguntar, né? Que sempre me perguntam. Professor, por que, por exemplo, os pedais de guitarra são tão caros, né? Bom, eu poderia responder não sei, tá? Porque não faz sentido nenhum. Mas eu acho que eu sei, é muito por causa de marketing, tá? É muito marketing. Cara, esse pessoal do mundo da guitarra aí... E eu tô falando só de guitarra, a gente nem entrou no mundo do profissional, que isso aí... Sério, a gente poderia ter umas 400 conversas sobre áudio aqui e ainda ia ter assunto para conversar, tá? Mas, se vocês olharem esse pessoal que faz pedal de guitarra aí e tal, cara, é história, é histórico, sabe? Se vocês pegarem como é que eram feitos os primeiros pedais, os caras tinham uma plaquinha de Eucatex, assim, ó. Eucatex, tá? Furava o Eucatex, aí rebitava todos os furos, e nesses furos os caras soldavam os componentes, assim. Né? E daí o que eles chamavam de ponto a ponto, tá? Se vocês forem pegar um pedal de uma marca nova, reeditada, que os caras pegassem, olha só, a gente resgatou o primeiro lá e fez ele todo com o Eucatex ponto a ponto. Cara, isso vale ouro, assim, caminhão de dinheiro. E daí tu vai abrir dentro, tem 4 componentes dentro, assim, 5. Tá? O tal do Fuzz Face, né? Um transistor, um capacitor de 100 nano e um resistor de 10K. Não, cara. Sabe o que é que tem dentro? Quer dizer, 2 transistores de germânio, 2 capacitores e 2 resistores. Deu. E o resto é conector e carcaça e fio. Tá? A tal da chavezinha DPDT, né? Que eu trouxe uma para mostrar para vocês aqui, que é famosa também. Que eu acabei de perder, ela tá aqui. A chave DPDT, né? Que vai nos pedais também. Tá? Aí você vai dizer, professor, chave DPDT qualquer uma é, né? Sim, não, mas chama essa aqui de chave DPDT. Essa gigantona aqui. Tá? Ó, tô recebendo uma visita aqui, ó. Tá? E outra coisa que, tipo assim, por exemplo, tá? Esse chaveirinho aqui, ó, minúsculo, da Fire, da marca Fire Nacional, né? Isso aqui é um pedal de guitarra, que cabe no bolso. Né? Claro, não tá sem os componentes, né? Isso aí. Eu tinha uma delas montada com os componentes, mas eu perdi, não sei cadê, quem levou. Tem que procurar aí, tá? Mas essa é uma desmontada, tu monta aqui um transistor, monta aí 2, 3 capacitor e era isso, tá pronto. Pedal de guitarra que cabe no bolso. Um fuzz, que o pessoal chama, né? Com transistor de germânio. Germânio é outra coisa que os caras falam, né? Ah, por que você usa germânio? Bom, o germânio tem som diferente do transistor comum, tá? Ele tem um som mais estranho, assim. Mas aqui, filho, vem. Os caras usam diferentes também. Vem. Tá. Bom, pessoal, acho que assim... Esses dias, eu estava falando em pedal de guitarra agora, esses dias estava eu não acompanhei muito bem a discussão, não sei se alguém que está aqui acompanhou a discussão no grupo, que era... Acho que o Ruviano até estava falando sobre o negócio dos pedais de guitarra, né? E aí tinha alguma coisa com relação
a mecânica está no pedal, mas a parte de modulação do sinal não fica no pedal, sabe? E aí passa de alguma forma para... Alguém lembra desse assunto, dessa discussão, o que era? E aí para não ter problema de o sinal passar ir lá até o pedal e voltar, sabe? Então a parte no pedal ficava só um mecanismo que transmitia o sinal analógico para um outro amplificador, e lá tinha um motor de passo mexendo um potenciômetro ou uma coisa assim para fazer o pedal funcionar. Mas pelo que tu falou, é só uma chave de liga e desliga, não é uma... Isso eu nunca ouvi falar, isso aí que tá falando. Não, a chave liga e desliga é para te ligar o pedal. O circuito todo dele tá dentro do pedal. Fica dentro dele. Lá dentro dele tem o circuitinho que faz o efeito dele, né? Overdrive, distorção, reverb, enfim, tem um monte de coisa aí, né? Phaser, tudo mais. Bom, tem cara que coleciona pedal, né? Eu conheço um cara que tem mais de 300 pedais. O cara coleciona, assim. Tem que ter muito dinheiro. Mas é aquele negócio, né, cara? Tipo assim, tem cara que coleciona pedal, tem cara que coleciona carro, tem cara que coleciona moto. Eu coleciono quadrinhos ali, ó. Não é muita coisa também, mas eu coleciono quadrinhos. Cada um tem Eu assim. coleciono cédulas de outro país. Olha aí, ó. Cada um tem sua mania, né? Eu queria Sim. colecionar células de reais também, mas tá difícil. Coleciono dívidas. Cara, eu conheço gente. Esse Esse mesmo cara que tem coleção de pedais, o cara tem mais de 30 guitarras em casa. Só ele. E guitarra varia de 1.000 a infinito, né? Os valores, né? Pode comprar guitarra de 10, 15, 20, 30, 40, 50 mil, 100 mil. Falando em guitarra, tem muita diferença nessas baratas para as caras? Cara, tem. Tem. Quer dizer, Não, até um certo nível. Mas que só um profissional nota ou que uma pessoa qualquer nota? Cara, se tu toca guitarra há 2 anos, tu já nota a diferença. Ah, tá. Tá? É que eu nunca toquei guitarra, é só curiosidade. Mas a boa não é uma de Ocatex dentro também, né? Não. É que tem assim, tem as guitarras que são boas, tem as históricas, tá? De novo, né? Tudo gira em torno do marketing e da história, tá? Nesse mundo do áudio. Então, por exemplo, sabe? Você conhece Led Zeppelin? Gosta de Led Zeppelin? Tá. Tem uma guitarra que o Jimmy Page usa, que é uma Danelectro, tá? Que é uma guitarra preta, que não é a clássica que ele usa, é uma preta de 12 cordas, ela tem um headstock maior, assim, e tal. Eu vou mandar o link aqui para vocês procuram, tá? Então, essa Danelectro, por exemplo, ela é de Ocatex. Deixa eu procurar aqui. Aqui tem várias aqui, ó. Tá, vou mandar o link do Google para vocês aqui, vocês vão ter uma ideia de toda a coleção de guitarras de Ocatex que tem. No Google não, aqui no... Essa guitarra, no caso, é aquela com dois braços? Não, aquela é uma Gibson. Aquela Tá. ela é bem carinha. Dá pra ver que eu não entendo muito. Não, aquela não, aquela é cara mesmo. Tá. Então, assim, eu mandei aí essa guitarra aí. Para vocês terem uma ideia como é a história, tá? Essa guitarra, ela surgiu como sendo uma guitarra de brinquedo, cara. Tu comprava em loja de departamento, assim, sei lá, no Walmart, no... O que tinha na época lá. Aí um dia o Jimmy Page teve a ideia de comprar uma dessas e sair tocando. Na verdade, não antes, isso é anos 60 ainda, né? Ele comprou nos anos 70 isso. Enfim, virou uma guitarra clássica, né? Aí teve o baixo da Danelectro, que o dessa mesma marca, que daí o cara do Cream usou, um monte de outros caras usaram também. E daí virou história, tá? É uma guitarra que ela não é cara. Se tu comprar uma nova dessas hoje, até. Tudo bem, não sei como é que tá, eu tô meio por fora hoje, tá? Mas é uma guitarra aí de menos de R$2.000, tá? 5 anos atrás, não sei como é que tá os preços hoje, né? Ela não é uma guitarra cara, assim, né? Pelo menos não é considerada cara, tá? Agora tu vai comprar uma Gibson, por exemplo, que daí é uma guitarra. Essas sim são guitarras caras, não tem Gibson barata, tá? Aí é guitarra de 10 mil pra fora. Entendeu? É isso aí. Isso aí. E tudo tem a ver com a história, né? Tudo tem a ver com a história. Tem guitarras boas baratas? Tem. Você tem que procurar, né? E aquele negócio, né? Assim, vocês vão entender mais ou menos o que eu quero dizer, tá? Quem anda de moto, gosta de andar de moto, tá? Eu não sei nada de moto, mas eu vou tentar dar um exemplo paralelo, tá? O cara anda lá com a Yamaha YBR dele lá, tá? Ela te leva de Porto Alegre a São Leopoldo, não leva?
Leva, né? Tá. Mas ir de Harley Davidson é muito mais legal, né? Entendeu? Outra história. Essa é a diferença. Agora me digam, a Harley Davidson é mais confortável que uma Kawasaki, por exemplo? Eu não ando de moto, mas quem anda diz que não é. Pois é, eu não andei nenhuma das duas, professor. Eu nunca andei também. Na verdade, é irônico isso, mas eu nunca subi numa A moto. minha que eu tinha era motoneta, não era nem moto. É que a Harley tem tanta história, né? 100 anos, 100 e poucos anos, eu acho. Então, isso pesa. E um barulhinho que tu vira o pescoço na hora, né? Eu nunca subi numa moto, tá? Ironicamente falando. Mas é a mesma coisa, tu entendeu? É a mesma coisa, tá? Tu vai estar tocando com uma guitarra nacional lá, aquela coisa toda. Mas tu toca com uma Gibson, quem conhece, boa, uma Gibson, entendeu? Né? Os caras, boa, que legal, né? Tu vai tocar com o amplificador que o Jean fez ali, né? Tal. Ah, legal, vai sair som, um amplificador bom, aquela coisa toda. Mas o cara toca com o Marshall, é um Marshall, né? Entende? Essa é a relação, assim. E daí é por isso que é difícil fazer pedal no Brasil, tá? Tipo assim, a gente vai se juntar aqui, nós somos em 20 aqui. Pessoal, vamos montar uma linha de pedais nós aqui, tá? Circuito extremamente simples, projeto simples, mecânica simples, tudo mais, a gente monta, tá? Bota para vender. Ah, 1/3 do preço de um importado aí. Não vai vender, cara, porque os caras querem um importado que é o mesmo que o Jimi Hendrix usou, que é o mesmo que o sei lá quem usou. Mas já tem pedal quântico, professor? De repente a gente pode lançar o quântico. Não, quântico, não que eu saiba, mas o que você vai fazer com o pedal quântico? Inteligência artificial embarcada. Agora, sabe o que é o mais irônico? Faz mais ou menos uns 10 anos que ninguém lança um efeito diferente. Entendeu? A quantidade de efeitos é limitada, assim, né? Overdrive, distorção, reverb, delay, sei lá, phaser, wah-wah e sei lá mais o que, né? Acho que o último que lançou foi o último lançado, os 2 últimos lançados, tá? Não sei qual deles foi a ordem, entendeu? Mas um deles é o tal do AMI, que a Digitech lançou, que é aquele som da... Sabe Like a Stone, do Audioslave? O solo da música é feito com AMI. Foi como explodiu, assim, os caras chegaram lá no Tom Morello. Ô, Tom Morello, olha só que legal, cara. A gente lançou esse pedal novo aqui, ó, que tem esse som estranho, a gente não sabe o que fazer com ele. Então, quem sabe tu lança uma música que fica famosa com ele aí pra gente poder vender o pedal, né? Entendeu? É assim que funciona. A gente te dá uma boa grana. Oi? Para ficar famoso e aí a gente ganha dinheiro. Ah, segura, não é bem assim. Fala com o Baitaca, meu. O pedal Galdério. E o anterior é esse. O anterior não sei se foi na mesma época, tá? Que é um pedal que é um efeito da... Putz, cara, não vou lembrar o nome, agora nem da marca nem do efeito, mas é um pedal, é um efeito de tipo um delay diferente, assim, que os caras fizeram a mesma coisa que o The Edge do U2, né? Que é o cara do delay. Assim, ô, The Edge, olha só, quem sabe tu usa esse pedal aqui, ó, né? E mostra pra gente como é que funciona. E tá, beleza, usou e emplacou e foi, né? Então é assim que funciona. Vida louca mil grau. Bom, falamos só de guitarra, né? Dá para marcar mais um só para falar de amplificador de áudio, de potência, dá para falar um para falar só de alto-falante, outro para falar só sobre, sei lá, o que vocês acharem melhor. Falar aí. sobre MP3 é melhor que vinil. Não, mais essa ainda. Tem mais essa. Eu tenho minha coleção de vinil, né? Mas é porque eu gosto disso, né? Mas se a polêmica é o áudio do vinil é melhor do que os atuais, tem gente que diz que é melhor. O som. Cara, bom, a gente tem 15 minutos. Não sei se faz sentido. Dá para discutir Talvez muito quando sobre o isso. MP3 era 96 kbps até pudesse fazer sentido, mas hoje em Mas dia... pensa no seguinte, tá? Eu vou te dar só uma informação. Um é analógico, outro é digital. Se tu fez DSP comigo, em qual deles está toda a informação e em qual deles ele perdeu a informação? Depende, se o cara, isso... a imprensa que conseguiu fazer o vinil, conseguiu botar todas as informações do vinil, tudo bem, mas se aquela informação vai distorcer por causa que o plástico vai deformar conforme o tempo também, tem mais tudo isso. Isso. Eu concordo também. O áudio original mesmo, talvez ninguém tenha, né? Eu concordo contigo. Mas saber que tem toda uma... Putz, cara, dá pra gente ficar falando horas aqui, eu tenho aula daqui um pouco. Mas saber que existe toda uma mística em torno dos discos de primeira prensa? Do tipo assim, sim, ó, tu compra o disco do Led Zeppelin, tá? Nacional, brasileiro, tá? Tu paga aí, sei lá, hoje deve estar custando R$100 um disco nacional.
tá? Usado, mas em bom estado. Tu vai comprar um importado, esse mesmo disco importado, americano ou inglês, japonês também, tu vai pagar uns R$200, tá? Se tu for comprar um inglês de primeira prensa de época, marcha com 1.000 conto aí, cara. Entendeu? Por isso os caras dizem que a primeira prensa é a matriz original lá que prensou o disco, entendeu? Então aquele é o mais próximo ou mais fiel com relação ao que os caras ouviram nas fitas lá na gravação. Mas em algum momento o vinil para de funcionar pelo desgaste? Para de funcionar, não, mas tu perde agudos, principalmente, né? Porque ele começa a tocar demais, né? E outra, né? Como é que tu percebe que o disco já foi muito tocado, né? Ele começa com aquele chiado ensurdecedor, né? Que é o chiado que, casualmente, é o que o pessoal mais gosta no vinil, é isso. É. Quem Não, fã do vinil gosta exatamente do chiado. Vocês já ouviram o vinil novo? Pegaram o vinil novo? Que existe o vinil novo. Tu compra vinil novo hoje em dia, né? Tu compra novo lacrado, tá? Eu tenho ali um do David Bowie, tem um do Eric Clapton ali e tal. Cara, tu ouve, não tem esse chiado. Então eu quero crer que esses discos, originalmente, lá na época, não tinham chiado. O chiado surgiu porque a agulha tá suja, porque o vinil tá desgastado, porque, enfim. Pois é, mas aí tu tem um vinil que, de repente, foi feito a partir de um MP3, né? Pode ser. Foi feito agora, vinil. Quem é que fez essa prensa aí? Pode ser. A prensa foi feita agora, né? Não. Quer dizer, não sei. É que tem, né? Tem um negócio que os caras usam aí que até quem é mais de música, assim, eu tinha um colega que era meio metaleiro, assim, e ele não baixava MP3, baixava aqueles arquivos FLAC, aqueles que é o arquivo Wave original da música lá, sei lá. Mas aí também uma tonelada de arquivo guardado no computador só para poder não depreciar. Sim, né? Mas dá pra entrar numa loucura toda aí, né, cara? Tem os caras que ouvem isso, tem cara que não ouve. Eu sou um cara que nem dou bola pra isso, entendeu? Eu gosto de vinil porque eu gosto de vinil. Não tem nada a ver com o fato de ser melhor ou pior, entendeu? Se tiver que eu passar a noite ouvindo MP3, eu vou ouvir. Que nem eu ouvi no passado. Não tem nada contra isso, entendeu? Eu gosto de vinil porque eu acho legal. Tem toda o charme de tu botar o disco, de tu ouvir o disco inteiro, né? E isso sim é uma coisa que se perdeu, né? Artisticamente falando, né? De tu ouvir o disco inteiro e não ouvir só uma música perdida do cara lá, né? O sucesso da semana, né? Não. A playlist inteira ali, né? A obra pensada do cara pro disco inteiro, né? Então é por isso que eu gosto, mas enfim. Tá? Agora eu tava falando negócio de prensa, né? Cara, é assim, acho que sim, tá? Pode ser que existem esses caras que prensaram a partir do MP3, mas eu julgo que não, Humberto. Porque eles sabem que o público que gosta de vinil gosta da coisa lá de época, tá? Então vou te dar uma coisa para te pesquisar aí. A Polisson voltou a prensar vinil no Brasil, tá? Faz pouco tempo, uns 4, 5 anos, entendeu? Então existe vinil nacional, 180 gramas, tá? Que os caras estão prensando novos, lacrados e tudo mais, tá? Só que os caras, quando vão prensar, olha só, pessoal, conseguimos as fitas originais do primeiro Tim Maia aqui, ó. Eles postam lá no Instagram deles as fitas originais e com essas fitas eles fazem a prensa. Ah, não, aí Entendeu? só questão de acreditar que realmente isso é verdade, mas sim. Não tem por que mentir, né? Nossa, cara. É que, cara, a questão toda. Mas e a fita não estraga também, professor? Estraga, ela mofa. Ela mofa, então tem que limpar e tudo mais, não é bem assim, né? Tem esse vinil aqui que foi feito da fita mofada original do Tim Maia. Tipo isso. Cara, mas os caras que são malucos, velho, os caras que são malucos do disco, do vinil, assim, os caras que têm o disco original da época e vão comprar um novo só pra comparar, velho. Tem os caras que vão comprar um novo só pra comparar, tá? E vão ouvir os dois assim, não, tem aqui essa cric-cric, trac-trac que tá diferente, entendeu? Tem review dos caras na internet dizendo aí, não, olha só, a comparação dos dois discos e tal. Se tu pegar disco dos Beatles, cara, disco dos Beatles, tá? Beatles que é o mais, os caras são mais xarope com relação a isso, né? Mas disco dos Beatles tem lá, lançamento original de época, lançamento nacional, aí tem assim, ó, lançamento do ano tal, masterizado pelo fulano de tal. Aí tem outro disco que é lançamento do ano tal, masterizado pelo ciclano de tal. Então tem master diferente, tem mix diferente, sabe? Então Beatles, cara, se tu for comprar, por exemplo, o mesmo disco, tá? Vou comprar o Sgt. Peppers, tá? Deve ter umas 10 ou 12 versões de Sgt. Peppers diferentes, assim.
Eu já vi umas 2 ou 3, tá? E tem diferença. Tu ouve assim, esse aqui o cara pensou mais nisso, aquele cara pensou mais naquilo. Tem as versão mono. Ixi, dá pra viajar, hein? Mas eu tenho... Tudo bem? Tudo bem, é o Vinícius aqui. Ô, Vinícius, fala. Eu tenho vinil e eu tenho novo, eu tenho usado já, mas para mim eu acho muito exagerado. É mais pela vibe mesmo. Tu pega, tu bota vinil ali, porque é que nem eu ia falar isso, o Humberto falou antes de mim, né? É a mesma coisa, tá certo que o vinil ele é analógico ali, só que o negócio vai se deformar e vai ficar desgastando, tu não vai guardar toda a informação e Claro que não. esse negócio aí de ficar comparando, eu acho muito exagero. Eu também acho, né? Mas tem os Para caras... mim, eu prefiro ter um MP3 e deu. É? Se for passar por isso. Sim, mas eu também. Eu tenho, de novo, que nem eu falei, pelo charme, porque eu gosto de ouvir e tal. Ouvir a obra toda e tudo mais, né? É aquele negócio de tu comprar o disco e, olha essa capa, que legal, cara, sabe? Né? E tu olhar lá, né? Ler os dados técnicos do disco e tudo mais, né? É mais por isso, assim. Não é porque, tipo, é melhor ou pior. Né? Que tem os cara chatos que entram nisso aí, que é os audiófilos, né? Aí entra esses caras, cai nesses caras aí lascou-se. Eu ia te perguntar também, já, sabe daqueles... Eu não conheço muito desse mundo aí da guitarra, né? Mas para violino, para esse tipo de instrumento, eles têm aqueles pick-up, sabe? Daí tem muito... Sabe alguma coisa disso? Porque tem muito gente que diz, não, que pick-up não serve. E tem outros que diz que não, tu vai botar lá um microfone e daí não vai ficar igual, sabe? Tem muito essa discussão. Cara, como é que é a tecnologia ali do pick-up? Não, tem os pickups bons. Tem uns bons aí que são... eu não vou lembrar de cabeça agora. Mas tem os bons que são os de rastilho. É que violino é diferente, né? Vou falar de violão que é parecido, tá? De violão existe os de rastilho e existe os de vibração de tampo, tá? Que eles chamam. Então, hoje em dia, os caras conseguem pegar, por exemplo, o de rastilho pega a vibração da corda, né? E eles compensam a falta de acústica, porque tu pega lá no rastilho com a vibração do tampo. Eles têm tipo um sensor que é de neodímio. Tá? É um mini alto-falante, assim, que eles colam por lá de dentro do tampo. Os violão Taylor mais moderno tem isso, tá? Que eles colam no tampo e daí eles tentam dar um jeito de compensar um pouco a falta de acústica do rastilho, tá? Mas em violino eu não sei como é que funciona, eu não sei como é que é exatamente, tá? Agora... violino, eles botam dentro da ponte, sabe aquela peça de madeira que vai entre a corda e o corpo do violino, né? Eles botam ali no meio. Eu não sei como, não me pergunta, mas tem que eu já vi isso, né? Violino que tem um negócio ali no meio. Eu acho que é uma pastilha, alguma coisa do tipo. Essa pastilha deve ser tipo esse sensor de neodímio aí, tá? Mas eu te dizer, ainda assim, tá? Não é a mesma coisa, tá? Amplificado nunca é a mesma coisa que o som original. Perde um pouco, né? E a gente pode entrar numa outra discussão também. Eu tenho 5 minutos para entrar na minha aula, mas a gente pode entrar numa outra discussão também. É mesmo. Sobre qualidade de amplificadores e qualidade de equipamentos, microfone. Cara, vamos marcar outra, Humberto. Vamos marcar outra, que daí tem mais pano para manga aí. Caso vocês quiserem, claro. Caso vocês tiverem interesse, né? Claro. Não, já vou. Professor, o senhor está atrasado ainda. Vamos fazer o serviço de fechar já, então. Muito obrigado pelo seu compartilhamento aí com as informações. Realmente tem coisa que eu nem imaginava que tinha. Cassiano, provavelmente também não, porque o Cassiano é bem perdido nesse tipo de assunto. Mas muito bom mesmo. Mas muito bom, professor. Valeu mesmo. Beleza. Cara, e daí outra hora a gente marca com churrasco e cerveja, eu conto umas histórias do rock gaúcho pra vocês. Aí tem mais aí sim, hein? Aí sim. Então tá, obrigado para todo o pessoal que participou aí também. Valeu, professor. Valeu. Boa aula, professor, também. Obrigado. Obrigado. Valeu. Aguardo o próximo. Obrigado. Valeu. A gente marca outra aí. Eu vou ter que sair correndo aqui porque eu tenho aula daqui um pouco, tá, pessoal? Mas obrigado aí. Valeu. Abração.